Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá sequência ao nosso estudo do livro Mecanismo da Mediunidade. E para iniciarmos os nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que abençoe o nosso mundo íntimo, que nos tranquilize, que nos dê paz, que nos dê compreensão para esses momentos que estamos vivendo, momentos de grande agitação, de grande dificuldade, e que, ao mesmo tempo, tem sido para nós um desafio mantermos a postura daqueles que creem em Deus, que creem no bem acima de tudo, e que, com certeza, atraem para si as correntes mentais superiores, a expressar-se através das suas palavras, dos seus atos e de suas ações. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos iniciar na noite de hoje o capítulo 12. E a gente vem fazendo um estudo sistemático sobre a mente, sobre o fluxo mental, sobre a capacidade do pensamento. E quando chegamos nesse capítulo 12, intitulado Reflexo Condicionado, ele vai trazer para nós uma dinâmica diferente, uma dinâmica muito interessante dos nossos próprios compromissos, da nossa própria naturalidade, porque o que é um reflexo? Quando você se põe diante de um espelho, você vê naturalmente um reflexo da sua estrutura externa, do corpo físico. Quando você está fazendo alguma alteração, alguma pintura, algum penteado, você depende desse reflexo para se enxergar. Então, o reflexo, na verdade, é um retorno daquilo que você já é, mesmo daquilo que você ocupe por alguns momentos, que seja o corpo físico, e a gente ocupa ele por algumas décadas, por alguns meses, alguns aí chegam a uma centena de anos, mas, na verdade, aquilo que nós vemos é o reflexo. Então, o reflexo é sempre um retorno de algo que existe, de algo que está presente. E quando ele fala reflexo condicionado, é um reflexo que é totalmente independente da minha vontade. É algo que já está fazendo parte da minha naturalidade. Então, quando nós estudamos um reflexo condicionado, é algo que nós fomos treinados para apresentar. Quando nós vamos implantar um reflexo novo, é necessário um processo de educação para extirparmos um reflexo condicionado e instaurarmos um reflexo novo. Isso parece, né, um tanto quanto redundante. Por exemplo, quando eu tenho o hábito da maledicência, ela é um reflexo condicionado. Quando eu vejo, eu já falei, eu já julguei, eu já criei, né, uma série de discussões a respeito de um tema totalmente desnecessário. Por quê? Porque é algo que está dentro de mim e que espontaneamente vem à tona, porque eu não tenho uma educação, eu não tenho um processo sobre esse reflexo para modificá-lo. Quando a gente fala em estudar a natureza íntima do pensamento, eu não quero ser pessimista, eu quero pensar sempre no bem. Eu preciso de um processo para implantar essa reforma, para que um dia ela seja um reflexo natural. Quando me ocorrer algo negativo, eu agir de forma consciente, num reflexo condicionado no bem. Não é a nossa realidade, porque nós estamos vinculados a uma série de imediatismos, de interesse pessoal, de alimentação do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, na verdade, nós estamos devolvendo o olho por olho, dente por dente, das situações, dos quadros sociais, de tudo aquilo que está à nossa volta. Dificilmente a gente age perante a vida, na maioria das vezes a gente reage. E a reação, ela é característica do reino animal. Um animal, se você, né,
machucar ele, ele reage no instinto de defesa, de autopreservação, ele pode avançar, ele pode morder, ele pode dar coice. E as pessoas também estão nesse ponto quando se diz reflexo. Pessoas que, se você criticar, ela dá coice, ela responde, ela é ignorante. Tem pessoas que se vangloriam de ser ignorantes, de serem autoritárias, de serem violentas, acham isso bonito. Então, o reflexo que naturalmente sai dos nossos procedimentos, das nossas palavras, pensamentos e atitudes, é característica da nossa alma. Quando você vê duas pessoas brigando, aquela briga é o reflexo da ignorância que vive dentro delas, da animosidade, da agressividade, da indiferença. Quando você vê pessoas que desfazem das outras porque estão ainda equivocadas no caminho do bem, é o reflexo da superioridade, do orgulho, da vaidade, de achar que é, de alguma forma, superior àquela pessoa, ou que você está num caminho melhor, ou que a sua alma está salva e a dela irremediavelmente não está. São reflexos de almas ainda em processos de depuração. Mas se não estivermos atentos aos reflexos naturais que temos, que são os condicionados, para reimplantarmos reflexos novos, reflexos saudáveis, reflexos evangélicos baseados na lei de misericórdia, da mansuetude, da compreensão do amor ao próximo, do amor aos inimigos, nós vamos continuar vivendo no terra a terra, devolvendo injúria por injúria, violência por violência. Então, quando ele fala para nós, reflexo condicionado, importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em torno de si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica recursos e valores que acumula em si mesmo. Então, ao entorno de nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso, dentro daquele espaço que nós denominamos como aura ou atmosfera fluídica, gera as energias características, movimenta as energias características nossas, próprias, da nossa identidade espiritual. A natureza dessas energias, elas retratam os nossos valores. Então, essas energias já são um reflexo. Por exemplo, quando você se aproxima de uma alma muito boa, de uma pessoa muito honesta, que irradia coisas boas, você percebe essa beleza de sentimento, de atitude. Um exemplo disso é quando a gente assiste as entrevistas de Chico Xavier. Ele conseguia ser humilde naturalmente, ele não fazia força para se portar daquela forma. É um reflexo natural de uma alma elevada. Assim como vários outros que alcançaram. Mas para nós, eu falo para mim acima de tudo, é necessário um esforço imenso para irradiar algo de bom, porque o bem em nós ainda não é um reflexo natural. Ele precisa ir se acondicionando aos nossos hábitos, aos nossos valores, aos nossos paradigmas, para que um dia ele seja natural. Aí a nossa atmosfera vai ser agradável. A nossa atmosfera vai ser saudável. Você vê que a época evangélica, está escrito nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, que a sombra de Pedro e João era disputada pelos doentes, porque só de estarem à sua sombra, eles conseguiam ser curados, porque irradiava daquelas almas que estavam se condicionando ao bem, tanta energia salutar, tanta energia elevada,
que sobrepunha os tecidos doentes, as limitações orgânicas, as chagas purulentas das doenças que outrora, né, varriam a nossa sociedade, e aquelas almas com fé em estado de graça recebiam naturalmente, sintonizavam naquele processo. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. Então, paremos para pensar. Os nossos sonhos são reflexos do nosso inconsciente. As nossas discussões são reflexos da nossa intemperança. A nossa passividade é reflexo, talvez, de uma falta de atitude, de uma falta de coragem, ou de silêncio perante, né, o egoísmo, a violência de outra pessoa. Quem somos nós a nível de reflexo? Quando estamos sozinhos, porque moral é quando nós estamos conosco mesmos, sem ninguém nos olhando, pelo menos encarnados. E aí nós estamos diante do nosso mundo íntimo. Se perguntássemos para nós agora, qual é o nosso maior reflexo? É a esperança? É o trabalho? É a fé? É a atividade na casa espírita? É a reforma íntima? É o amor ao próximo? Ou é a crítica, o azedume, a indiferença, a tristeza, a melancolia, a depressão, a saudade? O que nós estamos refletindo? Que tipo de energia estamos manipulando através do nosso ser, pensamento, emoção, e está influenciando o ambiente e a nossa própria saúde orgânica? É que gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie, assegurando conscientemente. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso tudo. O que ele quer dizer para nós? Quando nós geramos essa força e fazemos isso 24 horas por dia, independente de onde estivermos. Um exemplo, né? Mas eu desencarnei e estou no mundo espiritual inferiorizado. Mesmo estando ali, eu estou gerando essa energia, porque ali eu estou sobre tensão, sobre perseguição, sobre medo, sobre vigilância, sobre ansiedade, e eu estou refletindo energias que são respostas a estes tipos de atitude. Essas respostas, esta energia gerada, fazem conexões, independente da localização espacial. Olha só que interessante isso que ele está falando. Vamos tentar trazer isso para o nosso trabalho da mediunidade, né? Nós estamos lá na nossa casa espírita, sentadinhos lá na mesa, e estamos ali pensando. Uma vibração no bem faz com que a gente faça sintonias com as correntes mentais superiores, aonde os mentores espirituais operam, trabalham, constroem, consolam, ressignificam. Então, o meu pensamento ali dentro está fazendo conexões muito importantes. E por que eu trouxe o exemplo para dentro da sala mediúnica? Porque ali é um lugar sagrado. Se em todos os lugares eu não tenho vigilância no pensamento, ali dentro eu devo ter. Porque ali eu estou potencializado
por outras mentes que frequentam esse trabalho. E essas outras mentes, notoriamente, por instrução do grupo, vão estar com esse mesmo tipo de pensamento, com essa mesma atitude mento-emocional. Ninguém está ali com interesse pessoal, ninguém está ali para satisfazer a própria curiosidade, está ali à mercê do trabalho da espiritualidade, sendo conduzido como um barco levado pelo vento, mas com as velas hasteadas, que é o pensamento, alcançando as correntes marítimas para alcançar um objetivo. Eu não posso, de forma nenhuma, estar numa reunião mediúnica sem estar ali mentalmente. É como se eu estiver lá sentado, mas preocupado com outras situações, com outros lugares, com pessoas que estão do lado de fora. Ah, mas me ocorreu durante o trabalho a lembrança de determinada pessoa que está doente, que está em dificuldade. Então, ora. Fique em oração, peça a Deus por essa pessoa, porque a espiritualidade está ali recebendo esse reflexo e metabolizando esse reflexo em trabalho, em pauta de atendimento. Não é necessário escrever o nome em livro, em papelzinho, em ler na reunião, pelo amor de Deus, os espíritos leem as vibrações do nosso pensamento. A gente está na época de espiritualizar a matéria, e não materializar o espírito. Então, é necessário desvincular dessas viciações, dessas vinculações, e atentar que o meu pensamento ali dentro é um fator extremamente importante. E se dentro da casa espírita é importante, quando eu saio na via pública, ele também é importante. E mais ainda, por quê? Porque aqui dentro existe uma coisa chamada ambiência. Os espíritos trabalharam para que este ambiente não sofra a influência do pensamento dos espíritos imperfeitos, daqueles que vão ser auxiliados, daqueles que estão em tratamento, daqueles que estão em dificuldade. Então, é um lugar que foi limpo espiritualmente para o trabalho, como as reuniões de materialização, que são totalmente preparadas para a materialização de espíritos. As reuniões de desobsessão também seguem a mesma risca. Formas mentais são queimadas, energias, formas, pensamentos são destituídas, e eu não posso estar aqui dentro gerando um lixo mental, gerando dificuldades para que o trabalho possa acontecer. Eu preciso estar aqui compromissado com a proposta da reunião mediúnica. Mas quando eu saio para a via pública, seja a pé, de automóvel, de carona, conversando com alguém, eu vou para um ambiente aberto, aonde eu não tenho este tipo de limpeza salutar. Então, aqui na via pública, há um oceano de ondas mentais, cada uma voltada para algum tipo de interesse. E qual delas nós vamos sintonizar? Com aquela que o nosso pensamento for um reflexo. Eu saio da reunião mediúnica e já fico ansioso com o trabalho de amanhã, querendo saber o que aconteceu, a briga do funcionário com o patrão, a discussão com o cliente. Então, eu já faço uma sintonia de baixo nível. Ou eu saio reclamando porque eu me acho inferior, que eu não consigo trazer boas comunicações, que eu sou um instrumento em dificuldade, e absorvo propostas obsessivas que vão vincular ao meu pensamento. E naturalmente, nós saímos da reunião mediúnica, tomamos a via pública e vamos para casa. Há pessoas que ainda param em bares, que têm uma ambiência pior. Porque na maioria das vezes, nós temos ali pessoas vinculadas à viciação, espíritos viciosos, que estão necessitados de copos, de bocas para fumar, ou de algum tipo de
de oferenda para satisfazer seus interesses mais baixos. E se a gente chega lá com o mesmo tipo de interesse, cria vinculações piores. Havia um grupo mediúnico em que a gente participava, onde as pessoas saíam da reunião mediúnica e paravam no bar. E ali ficavam, às vezes, bebendo uma coisa ou outra. Naturalmente, perdia-se tudo que absorveu e daí ia para casa com processos complicados. Não que eu não possa frequentar, não é esse o propósito. O propósito é falar em associações de correntes mentais, em reflexos que estamos gerando. Mas vamos supor que a gente vai daqui para a nossa residência. E chegando lá na nossa residência, qual é o ambiente que está lá dentro? É um ambiente de paz? Só vai ser um ambiente de paz se todas as almas que vivem aqui dentro estiverem vibrando na paz. É um ambiente de esperança? Depende. É um ambiente evangélico? Não sei. O importante é que ele é o reflexo daquilo que somos. Tem pessoa que fala assim, dentro da minha casa eu faço aquilo que eu quero, eu ponho a música no último volume, eu falo aquilo que eu tenho que falar, e eu vou destruindo aquilo que se tem a nível de ambiente espiritual. A nossa casa deve ser um templo, aonde os espíritos imperfeitos, os espíritos inferiores, não encontram acesso. Uma casa que tem o hábito da prece, da reflexão, da leitura, do culto do evangelho no lar, ela cria em torno de si uma aura. Por quê? Porque todos aqueles que moram ali irradiam este tipo de vibração. E essa vibração vai se impregnando em toda a construção e transcende a ponto de impedir que as vibrações mais inferiores alcancem aquele lar. Então, os obsessores que às vezes nos aguardam na rua, quando saímos do processo de reflexão superior, eles não conseguem entrar na nossa casa. Não participam das conversas, das refeições, do nosso sono, das intimidades de um casal, porque eles são barrados a partir do momento em que a sua vibração, o seu reflexo, é incompatível com o reflexo daquele ambiente. Daí a importância da prece como uma defesa, da atitude moral elevada, da gente expressar o reflexo da nossa fé. Não basta eu ir na casa espírita uma vez por semana, 1 hora por semana, e escutar a doutrina espírita na reflexão de alguém que, com coragem, atreveu-se a chegar lá e falar de Jesus e achar que eu estou protegido. Mas eu tomei passe. E a sua casa mental? E o reflexo que faz onde você mora, aonde você trabalha? Às vezes você vai lá para um lugar que você trabalha. Qual o ambiente que tem lá dentro? O somatório de todas as vibrações, de todas as reflexões, de todos os reflexos dos funcionários. Então, um lugar onde todo mundo é revoltado, perdão, onde todo mundo tem uma certa inveja um do outro, uma certa animosidade, onde não tem, né, o respeito mútuo, onde as pessoas não têm afeição sem preferência, acaba gerando o quê? Uma ambiência doente. E essa ambiência doente não deixa de trazer, né, algo que prejudica o próprio lugar de trabalho. A gente fala, nossa, eu vou trabalhar, eu saio de lá exausto, cansado, sai às vezes desgastado, em dificuldade. Por quê? Porque a ambiência não é favorável. É um lugar onde só se fala em bens materiais, em ganho, onde às vezes nós que somos religiosos, entre aspas, né? Mas que temos uma orientação religiosa, esquecemos de chegar no nosso trabalho e orar. Ou às vezes temos vergonha de expressar a nossa própria fé. Justamente por quê?
Ah, porque as pessoas vão me olhar de forma diferente, as pessoas não vão entender muito bem, né, a minha posição, e aí eu fico lá à mercê de várias ondas que vão se aproximando de nós e absorvendo um pouco de um pouco do outro, doando um pouco de energia, contaminando um pouco com a outra, e eu saio dali extremamente desgastado. Aliás, ainda tem uma questão, né? Independente da distância espacial, isso é importante porque nós moramos na casa do Pai. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a casa é uma só, é a construção universal. Dentro dessa construção universal há muitas moradas. E nós moramos em uma, numa casa mental, numa casa espiritual, numa casa, né, que é o corpo físico, numa casa que é casa física, que é cidade, que é planeta, mas nós moramos, estamos alocados dentro dessa construção universal. Porém, a conexão, ela independe do espaço. O que isso quer dizer para nós? Daqui, da onde eu estou, o reflexo do meu pensamento reflete no universo. A onda, ela se solta, ela se desprende com naturalidade e viaja pelo universo. A procurar um processo, ele cita aqui, né, até interessante, usando a palavra, quando se evidencia, ele usa a palavra simpatia. Sempre que a simpatia esteja estabelecida. Simpatia é um sinônimo de sintonia. Então, nós que somos pessoas agressivas, vingativas, que somos autoritários, nós emitimos essa vibração. E lá no oriente do nosso planeta, não vão nem pensar em universo, falando do nosso planeta, da nossa casa, nós temos uma guerra acontecendo. Eu estou engrossando as vibrações desta guerra. É um pensamento quântico. Às vezes assusta a pessoa, ah, não, mas não é bem assim. É bem assim. A mecânica do pensamento está nos falando isso. Por que um planeta primitivo, como nesse processo que nós estamos vivendo de regeneração, vai atrair consigo espíritos primitivos? Pela simpatia, pela sintonia das vibrações. O planeta Terra passa por uma mudança na troca das próprias gerações, e aqueles que se mantiverem dentro de um processo de sintonia inferior só vão conseguir permanecer em lugar compatível com a sua sintonia. Isso já é assim na realidade espiritual, porque a gente parte dessa realidade e desencarna. E para onde vamos? Para as colônias espirituais, para as colônias intermediárias, hospitais de tratamento, para o umbral, para as regiões das trevas. Depende. Qual é o nosso reflexo? O meu reflexo é que determina se eu já estou refletindo uma alma consciente, esforçada, dedicada, nós vamos sair com a nossa vibração compatível para as realidades superiores. Mas se a minha realidade ainda é materialista, sensualista, ainda é uma realidade terra a terra, a gente permanece nessas regiões muito próximas, aonde as necessidades são as mesmas. E se eu sou uma alma que fomenta a violência, que institui a guerra, que prejudica, nós ainda descemos às regiões mais inferiores, por um processo natural de sintonia. Então, o que vale a um espírito, por exemplo, que esteja na Terra hoje, desencarnar e partir para o mundo superior? O reflexo que ele tem, as estruturas que ele está refletindo. Isso o condiciona a conviver entre os bons. Tipos de reflexo. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Ivan Pavlov era um fisiologista russo que fez algumas experiências interessantes a nível de reflexo.
e vai mostrar para nós o que é um reflexo condicionado e o que é um reflexo que vai ser implantado, e a partir do momento que ele é implantado num processo de reeducação, ele passa a ser condicionado. Esse campo de experiência traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, os quais chamados protetores, posturais, sexuais, alimentares, detentores das vias nervosas próprias, como que auridos de uma espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelos indivíduos no curso da existência. Então ele começa a separar. O ser humano traz uma série de reflexos condicionados. Por exemplo, o batimento cardíaco é um reflexo condicionado. Eu não tenho que pensar para o meu coração bater. Ele começa a bater a partir do momento que o órgão é gerado e vai parar no momento da morte biológica. Então, esse reflexo dessa máquina incansável e, na maioria das vezes, maltratada pela alimentação, pelas emoções descontroladas, que sustenta, né, toda a viagem do sangue, que faz toda a operação de vida no transporte de oxigênio e nutriente para as células, é um reflexo totalmente independente da nossa vontade. Um outro, perdão, o reflexo respiratório. A gente não fica sem respirar. A respiração responde por mais de 90% ou 80% da nossa alimentação, porque a gente consegue sobreviver algum tempo sem alimentação. Às vezes, quando estamos em dieta, quando a pessoa está doente, né, e não pode alimentar, ela supra essa alimentação com soro, com algum outro tipo de nutriente, mas ela não fica sem ar. 5 minutos sem ar e você tem hipóxia cerebral. As células começam a morrer. Elas dependem do oxigênio para a sua oxidação, para o seu trabalho. Então, é um reflexo natural, que a gente já nasce sabendo, independente, e vai morrer e caminhar com ele, porque os espíritos também respiram. É um reflexo que só vai sumir quando alcançarmos níveis ainda incompreensíveis da evolução. Nós temos um reflexo digestivo. Quando a gente se alimenta, não preciso pensar que o estômago tem que digerir, que o fígado tem que trabalhar, que o intestino tem que fazer o seu movimento, segmentar, ele tem que colher nutrientes, ele tem que transformar nutriente em energia, energia em gordura. Isso simplesmente acontece. A criança nasce e quando ela é amamentada, ela já gera esse processo. Os animais têm esses reflexos. São reflexos naturais. Mas um reflexo que seja condicionado, então. Os princípios, os valores da educação. Porque se eu criar uma criança totalmente sem valores educacionais, ela vai se espelhar pelos exemplos, pelaquilo que ela viu fazer, pelaquilo que ela ouve alguém falar, pelaquilo que ela assiste, né, nos piores educadores, que são os aparelhos eletrônicos. E ali ela vai moldando o seu comportamento, e daqui a pouco ela começa a se comportar naturalmente, de uma forma totalmente que ela tenha aprendido dentro desses processos de indução da mente. Agora, quando você aprende uma arte, você vai aprender música. Você entra cru de tudo, não sabe nem pegar no instrumento. Com a dedicação, com o trabalho, com a renúncia, você vai adquirindo espontaneidade. Chega um momento que você tem um domínio sobre aquele instrumento. E aí você tem um reflexo natural. Ele passa a ser um reflexo condicionado porque você já não tem que pensar. Aquilo naturalmente brota de você. É uma arte que você aprendeu, assim como as leis naturais,
que estão divididas daquilo que a gente tem de informação da matemática, da história, da geometria, da geografia, da física, da química, da biologia, como as leis do espírito. São leis que a gente vai aprendendo, aos poucos vai introduzindo e vai começando a modificar a nossa forma de pensar, para que um dia essa forma que começa racionalizada expresse-se como um reflexo natural. Os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, desenvolve-se sobre o reflexo preexistente, à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos segundos reflexos congênitos ou absolutos. Então, na verdade, por sermos espíritos ainda inferiorizados, nós trazemos reflexos negativos, vingativos, pessimistas, imediatistas, sensualistas. Eu não tenho que ficar chateado em ter esse reflexo. Eu tenho que ficar atento em não combatê-los. Porque quando nós estamos numa escola religiosa, que nos ensina a importância do pensamento, da educação, e a pureza de pensamento está exarada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, quando Jesus fala sobre o pecado por pensamento, porque o pensamento faz vinculações, e naquele momento eu expressei o mal que existe dentro de mim. Então, ali eu começo a ver, a minha maior responsabilidade não é ainda em ter reflexos negativos, mas em não combatê-los. Em achar que eles vão ficar escondidos. Ou naquele conceito antigo dos espíritas falidos. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é muito triste. Vários religiosos tombaram, porque não aplicaram em si a própria fé. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro Libertação, de André Luiz, e vamos ver quem é a personalidade de Gregório, que é um dos personagens, né, onde o livro gera em torno, a gente percebe que não basta frequentar uma religião. O importante é o que eu faço com aquilo que eu aprendo dentro da religião. Há tantas pessoas que estão dentro das religiões e são pessoas totalmente destituídas de valores morais, mas pensam que por estarem vinculadas ao processo religioso já se encontram salvas. Já foram selecionadas, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que viveram, foram aqueles que renunciaram, foram aqueles que se empenharam, que se dedicaram, que foram de encontro aos seus reflexos condicionados da preguiça, da indolência, da falta de vontade, da acomodação. Se eu não vencer isso por disciplina que antecede a espontaneidade, nunca que o meu reflexo natural vai ser o bem. Então, eu preciso colocar um ponto na minha existência. Até agora, eu vivi aceitando esse comportamento diversificado da proposta religiosa. Mas, a partir de agora, eu vou usar tudo aquilo que eu aprendo para reconstruir um reflexo novo. Para quando deixar este corpo, deixar esta vida de oportunidade, eu possa ter um reflexo que haja simpatia com os bons espíritos. Ou quando eu me candidate, por exemplo, ao trabalho mediúnico, eu seja um intermediário dos espíritos mais elevados. Porque se eu for continuar sendo aquilo que eu sou, de que está me valendo a própria religião? É um caso a pensar. Experiência de Pavlov. Lembremos de que Pavlov, em uma das suas experiências, separou alguns cães do convívio materno,
desde o nascimento, sujeitando-os a um aleitamento artificial. Olha só o que esse homem fez. Ele pegou numa cria de cachorros, separou alguns filhotes e não deixou que eles fossem nem aleitados, nem recebessem o leite da cadela. Ele criou eles num outro ritmo de vida, criando neles reflexos condicionados diferente dos irmãos, daqueles outros que conviveram com a sua própria origem, com o seu próprio instinto de se alimentar do leite quando muito filhote e depois da alimentação natural dos cães, que é a carne. Apesar da gente tratar com ração, com isso, com aquilo, mas na sua origem, o cão é um animal carnívoro. Então, eles alimentavam-se da carne. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar, o córneo palpebral, mas quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos como ao olfato, não segregaram saliva. Naturalmente, eles tinham os reflexos naturais, latiam, corriam, faziam as suas necessidades, mas eles não foram habituados à alimentação da carne, apesar de estar na fila da evolução genética do animal. Todo animal, todo cachorro que se estiver solto na natureza, ele vai procurar algum tipo de carne para se alimentar. Mas aqueles que foram criados por ele, eles não tiveram esse contato com a carne, em momento nenhum. Então, quando a carne foi apresentada para o animal, ele não teve reação de salivação. Ele viu a carne na mão dele, apresentou a carne ao olfato dele, mas ele não tinha esse reflexo. Ele foi educado, ele foi criado, sugestionado, um reflexo diferente, para que não tivesse a carne como um meio de alimentação. Não obstante, frente a um alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne foi colocada na boca. Então, ele tinha aquele reflexo, mas estava adormecido. Não ia se apresentar, a não ser que fosse introduzido na boca dele. Aí, quando ele sente o gosto, por ser um alimento tradicional da espécie, ele herdou esse condicionamento, esse reflexo, mas ele não se manifestava. Ele estava sob um processo de educação diversificada. Mas na hora que coloca na boca dele, ele sente o sabor, naturalmente ele desenvolve esse reflexo. Olha que experiência interessante a gente para pensar. A maioria das vezes, nós, como espíritos, temos reflexos terríveis. Mas se formos educados de forma acompanhada, não rígida, violenta, que isso daí já não existe mais. Já não estamos mais na inquisição familiar. Mas de forma acompanhada, de forma orientada, com muita oração, com muito amor, com muito acompanhamento, a gente vai introduzir novos reflexos na alma que está sendo educada. Porém, quando essa alma se liberta desses reflexos novos, ela não sente vontade de experimentar reflexos condicionados. Mas se esses reflexos condicionados forem impostos, se ela não tiver uma postura, se ela não tiver uma boa reflexão, se ela não souber falar não, e quando aquilo é colocado na boca, volta um reflexo que o espírito tem. E aí a educação vai servir apenas como um bom senso, porque o ser humano pensa, ele tem o poder de escolha, ele tem livre-arbítrio. Então ele é capaz de selecionar, não, eu até gosto, mas não é importante para mim. Isso não vai me fazer crescer. Nas palavras de André Luiz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, se eu permanecer, naquela, sem nenhum tipo de prejudicamento, se eu
descer alegrando a todos e a tudo, eu acabo criando reflexos cujo processo educacional implantou um reflexo novo, mas um reflexo condicionado vem de muito tempo. Por isso que a educação vem para a gente começar quando o espírito está no ventre. Conversar com ele antes da gravidez. Olha, você vai vir, o ritmo aqui é esse. E ali ele vai absorvendo um novo reflexo. Por o espírito, né? Pelo espírito passar pelo processo da infância, do desenvolvimento natural, a cada passo, a cada nova oportunidade, ele vai tendo oportunidade de se fortalecer nesse reflexo novo. E depois ele só tomba se ele quiser. Diferente do animal. Depois que colocou a carne dentro da boca do animal, ele vai passar a salivar quando vê a carne. Por quê? Porque é tradicional da sua própria evolução. Agora, nenhum comportamento negativo é tradicional da raça humana. Ele pode ser prazeroso, ele pode fazer parte da maioria das pessoas incautas que fazem, mas não faz parte da nossa tradição, da nossa evolução. Faz parte dos nossos desequilíbrios e que nós permitimos que eles venham à tona. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhe fosse apresentado à vista ou ao olfato. Depois que ele colocou a carne na boca do cachorro e que ele sentiu o gosto, e ele retorna com aquele reflexo condicionado, toda vez que ele via, ele tinha aquela secreção. Ele tinha vontade de consumir aquele alimento. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em regime de enxertia, sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Então, cuidado quando a gente vai se permitir determinadas coisas. Não, uma vez só. Ah, eu vou para isso, mas não tem problema. Eu não me contamino. Cuidado com os ambientes que a gente vai. Às vezes nós estamos num esforço muito grande para reimplantar reflexos novos. Mas a partir do momento que eu alimento reflexos antigos, eles podem vir à tona com todo o seu apetite. E daí se torna mais difícil. Estudar os próprios reflexos faz parte do autoconhecimento. Faz parte da nossa própria autoanálise, da nossa radiografia espiritual. E a partir daí a gente vai se conhecer melhor e tomar atitudes melhores para o nosso crescimento como espírito. Nós vamos parar nesse ponto. Semana que vem nós vamos entrar nos reflexos mentais. Vamos agradecer a Deus por essa reflexão, por esse momento, por essa conversa tão produtiva, que enquanto passamos aqui nesses minutos falando sobre essa proposta, nós estamos criando reflexos. Reflexos novos, reflexos positivos, que com certeza irão sobrepujar reflexos arraigados, antigos, reflexos que não nos elevam, que não nos fazem crescer, que vão nos dificultar a própria caminhada. Quem sabe, Jesus, que a partir desse momento eu comece a pensar naquilo que eu estou refletindo, na forma que as pessoas leem a minha presença, para que um dia eu possa refletir a imagem e semelhança do Criador. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, neste momento, onde encerramos a reflexão desta noite, nós te pedimos que nos abençoe, que nos dê tranquilidade, que fortaleça, Senhor, a nossa fé, a nossa crença, que possamos aproveitar os momentos onde estamos recebendo da espiritualidade a bênção das comunicações através das obras, dos livros, das palestras, dos seminários, e criar em nós reflexos novos, reflexos de uma vida limpa, de uma consciência tranquila,
de um sentimento que tudo pode. Dia chegará, Senhor, que também poderemos refletir o pensamento de nosso Pai Celestial, como tu mesmo disse um dia, eu e o Pai somos um. Um dia também seremos, Senhor. Abençoe o nosso pequeno grupo. Abençoe o Lar Cristão Paulo de Tarso, instituição ao qual todos os nossos estudos ficam voltados nesse momento de irradiação, levando paz, tranquilidade, confiança, esperança, fé, na proteção de nossos irmãos maiores, na iluminação de cada alma que lá está. Obrigado, Senhor, por mais essa semana. Dai-nos uma noite tranquila e uma próxima semana de desafios, de atitude e de vida. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos que assistiram aí conosco. Semana que vem a gente continua o nosso estudo. Boa noite e fiquem com Deus.